Dizem que o cemitério é um lugar de descanso eterno, mas as lentes das câmeras contam uma história bem diferente. O que realmente acontece entre os túmulos quando os portões se fecham e a noite cai. De rituais secretos a aparições que desafiam a lógica, hoje vou te mostrar provas de que o silêncio da madrugada é uma mentira. Veja as coisas mais estranhas filmadas por câmeras no cemitério. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Voltando do trabalho tarde da noite, um vigilante deu de cara com uma cena perturbadora ao passar pelo cemitério da cidade. Havia um grupo de pessoas vestindo mantos estranhos, entrando no local carregando algo enorme nos ombros. Parecia uma estátua ou pior, até uma criatura viva. Tudo indicava um ritual macabro prestes a acontecer. O homem sacou o celular e começou a filmar com o flash ligado, mas o que arrepiou foi a frieza do grupo. Eles nem olharam, simplesmente ignoraram a luz e continuaram a marcha para dentro dos portões sem hesitar, como se estivessem em um tipo de transe. Ele foi embora apressado, assustado com aquilo, mas o mistério ficou ainda maior no dia seguinte. Ao passar pelo mesmo caminho, à luz do dia, o chão estava limpo. Não havia pegadas, marcas de peso ou qualquer sinal de que alguém esteve ali. O que quer que tenha entrado no cemitério naquela noite sumiu sem deixar rastros. Mas como isso seria possível? Diversas coisas assustadoras já foram capturadas em cemitérios pelo mundo, mas o que aconteceu em 2024 no interior da Colômbia arrepiou até os mais céticos. Porque así como te ayudamos si tú no nos dices qué necesitas. ¿Qué necesitas? Te llamamos a la policía para que venga a recogerte. ¿Ah? Esse foi um registro feito por dois vigias noturnos às 2 da madrugada. Eles contam que essa mulher apareceu do nada pedindo por ajuda, mas como ela agia de maneira estranha, um deles começou a filmar. E ela simplesmente paralisou depois disso. Porque tú no te puedes meter para acá. Aquí están los perros. Es un peligro. No puedes estar tirando piedra porque rompe un vidrio de un carro. Esto es un problema. A moça bizarra nunca chegou a dizer qual tipo de ajuda precisava, mesmo com eles estando dispostos a atender o que ela queria. E o mais estranho de tudo isso é que ambos dizem que depois de mais alguns minutos parada, sem dizer nada, a mulher saiu dali e desapareceu. Os vigias afirmam que seria impossível ela ter saído do cemitério em tão pouco tempo e que por isso acreditam que foram visitados por uma pessoa de outro mundo. Muito sinistro. Em um pequeno vilarejo isolado da Tailândia, os moradores acordaram para um pesadelo real. Em apenas uma única noite, todos os corpos enterrados no cemitério local desapareceram, não sobrou nenhuma. O choque foi imediato e o caso ganhou repercussão nacional. As imagens são perturbadoras, dezenas de túmulos abertos e revirados, mas com um detalhe que desafia a lógica. Se fosse o roubo de um ou dois corpos, seria um crime comum, mas levar um cemitério inteiro, a logística para isso seria imensa, barulhenta e demorada. A parte mais assustadora, no entanto, é a perícia. Não foram encontrados rastros de pneu, pegadas de grupo ou marca de ferramentas pesadas no local, sem vestígio de atividade humana. O medo tomou conta. Muitos moradores agora acreditam na lenda mais sombria da região, a de que os túmulos não foram abertos por ladrões, mas sim empurrados de dentro para fora. Para eles, os mortos simplesmente se levantaram de madrugada e caminharam para a escuridão. Muito bizarro. Enquanto explorava um antigo cemitério, esse aventureiro percebeu que não era o único que estava no local. Ele está lá documentando os mausoléus, quando atrás de um deles alguém aparece dando uma espiada rápida e desaparecendo na mesma velocidade. It's still on our side.
O problema é que não se trata de uma pessoa de carne e osso. Sua silhueta é desfocada e sua cor quase transparente, levando ele a acreditar que era alguma alma que vivia por ali. E essa não foi a única coisa diferente que aconteceu naquele dia, viu? Sem encontrar nada, ele continuou o passeio até que percebeu no topo do muro uma figura encapuzada toda de preto observando seus passos de maneira silenciosa. Não sei o que é mais assustador, né? A primeira ou a segunda figura, mas sei que já são 2 motivos para esse mané meter o pé daí. Sai daí! Um explorador de locais abandonados resolveu tentar algo novo e foi visitar o cemitério de Trujillo, no Peru. Depois de caminhar por alguns minutos, tudo parecia normal para um cemitério vazio no meio da noite, até que ele encontrou algo medonho. That looks like a voodoo doll. Está repreendido em nome de Jesus! Um boneco de voodoo macabro que parece ter sido estrategicamente posicionado em um círculo de pedras com diversas velas e um pentagrama formado por estacas que o maluco insistiu em pegar. É logo depois disso que as coisas ficam um pouco ainda mais tensas quando ele entra mais a fundo, dizendo ter ouvido risadas. Mas o ápice acontece alguns passos depois, quando ele se encontra com isso. What the hell is that? Olá? Olá? Claramente alguém ou alguma coisa deu uma espiada por trás de uma das tumbas, mas não respondeu quando ele chamou e sumiu logo em seguida. Ele mesmo diz que no dia seguinte iria procurar uma igreja, porque com certeza o que aconteceu ali não era coisa de Deus. Isso é coisa do Satanás? Um investigador paranormal decidiu testar a fama de um cemitério abandonado e levou todo o seu equipamento para tentar contato com o outro lado. Depois de algumas horas de silêncio, a reputação do lugar se confirmou da pior maneira possível. Is there anyone out here with me that would like to talk? Dangerous. What's dangerous? O aparelho que ele usa converte energia em ondas sonoras, permitindo ouvir supostos espíritos. O terror começa quando a máquina diz um nome nítido: Jones. Can you talk to me? Jones. Who's Jones? Arrepiado, o investigador ilumina o chão e encontra a lápide com o exato nome que acabou de falar ali, mano. Jones escrito nela. It says Jones. And Jones is the name that the Ovilus was just talking about. Is your name Jones? Mas isso não foi nada comparado ao que a câmera capturou no fundo. Enquanto ele focava no túmulo, uma movimentação bizarra acontecia perto das ruínas. No começo é difícil entender o que é, até que a figura se mexe de forma estranha e vira o rosto bruscamente na direção dele, revelando-se um ser pálido, parado na escuridão observando. De repente, aquela coisa começa a ir na sua direção. Oh shit. That looks like the fucking run. O investigador não pagou para ver e correu desesperado para o carro e nunca mais voltou por lá. Na cidade de York, nos Estados Unidos,
O que era para ser uma história de terror ganhou um contorno emocionante. O vídeo mostra um homem devastado chorando sobre o túmulo de sua falecida esposa. No auge do seu desespero, uma figura translúcida se materializa bem atrás dele. O vulto fez um movimento suave, como se colocasse a mão no ombro do marido para consolá-lo. Enquanto céticos insistem que é apenas uma ilusão causada pela fumaça, quem assiste garante uma coisa: isso daí é uma legítima assombração fazendo um último gesto de carinho como forma de despedida. Muitos juram ser o espírito dela, voltando uma última vez para acalmar o amor da sua vida. Seria essa a prova de que a paixão verdadeira sobrevive à morte, ao melhor estilo Ghost do outro lado da vida? Que lindo, cara! Quando tem criança envolvida em coisa sobrenatural, a parada é mais assustadora, né? Seja de um jeito ou de outro. Aqui, por exemplo, uma tia levou sua sobrinha pro túmulo da mãe dela e a avó da garota, quando ela começou a agir desse jeito. Puxa, me arrepiei agora. A menina começou a dar tchau olhando na direção do túmulo. Ela chega a subir no túmulo e até levantar a cabeça como se fosse dar um beijo. A tia da criança filmou o momento da interação com algo que só ela parece ver, mas que pela interação a família acredita se tratar da avó que decidiu fazer uma visita, mesmo depois de falecida. E aí, isso é um motivo para ficar emocionado ou assustado, ou os dois? Agora dá uma olhada no que uma câmera de segurança gravou de madrugada dentro de um cemitério. O cachorro estava caminhando tranquilamente entre os túmulos e do nada, sem nenhum motivo aparente, ele fica assustado e começa a latir intensamente até resolver ir embora. Não dá para ver nada de sobrenatural na gravação, mas pela reação do dog, ele sim viu alguma coisa ali. E não deve ter sido nada muito legal pelo jeito que ele reagiu. Dizem que os bichos são mais sensitivos do que a gente, e talvez essa seja a prova disso. Um fã visitou o túmulo do rapper XXXTentacion, que faleceu em 2018, e na hora que ele mostra a porta do mausoléu, o rosto do músico fica completamente visível, bem próximo do vidro. Ele não percebeu, mas assim que postou o vídeo, centenas de pessoas questionaram aquele rosto, e ele voltou lá para conferir, e é aí que as coisas ficam estranhas. Yes, I had to come back and do this for you guys. But I was standing right here, I was going up. Now here's the thing, my camera is pointing down, okay? Which means it was right, was it right here, I believe? No dia seguinte não tinha nada lá. Ele mostrou o túmulo, que tem sim várias fotos dele no interior, mas não tinha nada parecido com aquele rosto. Like, I do see pictures of him, I see paintings in there, but do you see anything that looks exactly like that one photo? O mausoléu fica completamente fechado e trancado, o público não pode acessar, e as coisas que estão lá foram colocadas desde o enterro. Antes o pessoal achava que era só uma foto ou pintura, mas depois do segundo vídeo, ninguém tem certeza do que foi filmado. Em 2021, a repórter Sam Huxley estava fazendo uma reportagem em um cemitério ao vivo, falando sobre um passeio que acontecia no lugar com alguns turistas malucos, mas o que chamou a atenção mesmo foi outra coisa que apareceu entre as lápides. Conseguiu ver? Que diabo é isso?
Uma névoa estranha cruza o cenário, deslizando entre as lápides bem atrás dela. O detalhe passou despercebido pela repórter, mas não pelos espectadores, que logo viralizaram o corte, confirmando a aparição. A parte mais inquietante, por ser ao vivo, a chance de edição ou montagem é zero. O vulto estava lá, cru e visível. Se a ideia era promover o passeio assombrado, o marketing foi feito com perfeição, mas só para quem tem coragem de encarar esse passeio turístico macabro. Não quero não, não quero não! Traz aquele... Eu não quero! No cemitério da cidade de Huntsville, no Texas, existe uma coordenada que dá no cemitério municipal e que arrepiou o pessoal que mora por lá. Do lado de algumas lápides, é possível ver o rosto de uma garotinha olhando para o carro do Google, se escondendo atrás de uma árvore. A criança praticamente não tem cor e também não aparece em outras fotos conforme o carro passa. Os moradores locais tentaram encontrar quem poderia ser a menina, mas nenhum pai ou mãe se manifestou, fora que de tanto olharem para a imagem, perceberam outra figura mais ao fundo entre os túmulos, porém completamente escura, que também está no mesmo frame. O pessoal da cidade acha que pode se tratar de uma criança que já se foi há décadas atrás, enquanto a outra aparição ao fundo talvez seja a própria morte. Dessa vez o cenário é a Colômbia. Um jovem estava explorando o cemitério de Baranoa, filmando os túmulos e as urnas, quando a gravação capturou algo que ninguém esperava. Observe com atenção, ele vê com total clareza uma figura humana caminhando e se escondendo atrás de uma árvore. Não parecia fumaça ou vulto, parecia uma pessoa real. Certo de que havia alguém ali, talvez um vigia ou visitante, o garoto decide se aproximar para tirar a prova. Mas é aí que o pânico se instala de verdade. O local estava vazio, a pessoa simplesmente evaporou no ar. Esse registro rodou o mundo e continua causando arrepios em quem assiste. Justamente pelo realismo, é difícil explicar para onde aquilo foi, e a reação de medo do garoto deixa tudo ainda mais perturbador. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.